Eu ia falar, vamos falar de coisa boa, só que a gente vai falar impactos ambientais. Isso não é bom, mas é conhecimento. Vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu não tô. Tá, vê aí. Confere aí, gente. Se Página, a gente página 28. Página 28? Vê se tá feito na apostila. Não. Página 28 a gente Partida não fez. 20. As páginas anteriores tá tudo feito. Então é só o céu que a senhora tem que passar. Então é só o céu que a senhora tem que me passar mesmo. Não, mas a 28 eu quero saber. Tá feita? Não. Não? A gente nem chegou nessa parte, professor. Tá. Não, só para eu saber. Para não confundir. Só falta uma página do conteúdo para a gente terminar essa unidade, tá? E aí é só uma correção de atividade depois. E depois a gente vai começar um novo conteúdo que é sobre plantas. Tá bom? É bem legal. Não. A gente vai fazer isso ainda nessa aula, a gente vai fazer o CA. A gente tem até 5h20. É 5h20, né, que acaba? E a gente depois tem sócio. Além disso, tem que lembrar o Rafa, porque da última vez ele não entrou na sócio. Gente, Ninguém entrou na aula de sócio nacional passada. Só eu e o Miguel entramos. Só eu e o Miguel. Só mais uma pergunta. A gente fez a página 30 e 31? Apostila? Não, a 30 a gente fez, mas a 31 não. Então tá. Então, página 27, tá? Mas podem acompanhar aqui na tela mesmo, não precisa ficar olhando na apostila, que é só essa página e depois é só a correção, tá? Das atividades, tanto da apostila quanto a atividade do CA também. Então, aqui tá falando sobre algumas atividades humanas que causam impactos ambientais, tá? A gente já viu algumas delas, tá? Vocês já até sabem sobre elas, só que eu vou apenas reforçar aqui, tá? Então, os impactos ambientais ocasionados aí, ocorridos por conta dos fenômenos naturais, podem causar aí graves consequências, né, no meio ambiente, incluindo para nós e para os outros seres vivos. Só que também existem alguns impactos ambientais que são causados pelo homem, né, não o homem masculino, né, eu digo o ser humano. E essas ações... A maior parte é homem. Hã? Mas a maior parte é homem. Bom, não sei. Mas essas ações são conhecidas como ações antrópicas, tá? São ações causadas pelo ser humano. São coisas que Que nem ano passado, antropicais. Antrópicas. Então, as ações antrópicas, elas agridem o ambiente, tá? E causam vários impactos aí em diversos ecossistemas, biomas, na biosfera no geral, tá bom? Do lado ali tem uma imagem mostrando uma destruição da floresta amazônica, tá? Foi claramente... Rafael tá travado? Hã? Rafael tá travado? Não sei, não estou vendo. Bom, Ele então... tá travado. Todas essas ações que agridem o meio ambiente pode alterar o meio, né? Altera aquele local de alguma forma que muitas espécies correm um risco de extinção, tá? Seja ele por causa da perda do habitat, pela introdução de espécies exóticas, tá? Por exemplo, alguém pegou uma espécie de um país e levou para outro e houve uma grande competição entre as outras espécies ali, então pode ter risco de extinção, tá? Exploração excessiva dos recursos naturais, que a gente viu lá em geografia, lembra? Extrair muitos minérios, muitos frutos, vegetais, os derivados ali das plantas, a caça, a pesca, o tráfico de animais, tudo isso aí pode dar origem, né, ao início de uma extinção das espécies, tá? Da extinção de diversas espécies. A primeira delas, o primeiro impacto que a gente vai ver é sobre a redução de habitats, tá? O que isso pode causar? Então, a redução dos habitats pode causar a extinção de muitas espécies, porque elimina os locais, né, onde esses seres vivos vivem, onde eles moram, onde eles têm alimentação, onde eles criam ali os filhotes, tá? Por exemplo, quando uma grande extensão de floresta desmatada
tá? Mesmo que o lugar ainda permaneça sem ocupação humana, os animais desaparecem, tá? Porque as condições ambientais não são mais adequadas para eles. Por exemplo, eles viviam nos topos das árvores. Depois que retirou essas árvores, onde que ele vai morar ali? O Nisha colocou o habitat dele era ali, tá? Então, por mais que não tenha habitação humana, ele não vai ter mais o local dele ali. É a mesma coisa de irem aí e demolirem a casa de vocês. E aí, como é que fica, né? Então, nessas áreas degradadas, tem uma alteração dos hábitos desses seres vivos, né? Porque eles são obrigados a mudar para outro local, né? Migrar para outras regiões para buscar aí uma melhor forma dele conseguir sobreviver ali no ambiente, tá? Então, a redução de habitats faz com que esses seres vivos não tenham mais o lugar onde eles viviam e tenham que buscar outros recursos, outros habitats em outros locais. Isso pode ser observado na Mata Atlântica, né? Que ela foi muito reduzida desde a sua origem, tá? Hoje só sobrou 7% do que ela já foi no total, tá? Da sua extensão original. E isso aí ameaça muitas espécies endêmicas. O que são espécies endêmicas? São aquelas espécies nativas daquele determinado local, só são encontradas lá, né? Por exemplo, o mico-leão dourado, ele é ameaçado, né, com risco de extinção por conta dessa devastação aí da Mata Atlântica. Minha irmã me chamava de mico-leão dourado. Por quê? Porque eu era loirinha. Eu era mais loira. Aí, então era um apelido carinhoso. Aí eu tinha uma pelúcia de mico-leão dourado. Aí ela me chamava. Que susto! Um apelido carinhoso. Então, gente, uma espécie que ela é encontrada em um ecossistema que não é o seu ambiente natural, não é onde ela está acostumada a viver, que foi e continua sendo reduzida a um pequeno percentual da sua extensão. Calma, eu confundi, gente. Uma espécie que ela é encontrada em um ecossistema e não é o seu ambiente natural, ela é conhecida como espécie exótica, tá? É como se a gente pegasse uma planta que é só daqui do Mato Grosso do Sul, levasse lá para o Paraguai, por exemplo. Essa planta, chegando lá, ela pode crescer, se desenvolver lá, porém, ela pode competir com outras plantas. Ela vai crescer tanto que vai impedir o crescimento de outras, tá? Isso aí é uma espécie invasora, uma espécie exótica, que vai causar aí... Senhora, só para ter certeza, o senhor falou... outras plantas, tá? Então, tipo um estrangeiro, ele pode ser chamado de exótico? Por exemplo, o Vitor? Não sei. Vitor não é estrangeiro. Não? Por exemplo, gente, ó, as árvores do eucalipto que são encontradas no Brasil, elas são exóticas, tá? Elas não são endêmicas daqui. Elas são, na verdade, da Austrália. Elas são endêmicas da Austrália, tá? E aí... O que é endêmico da Austrália? Hã? O que é endêmico da Austrália? Ela era só encontrada lá, nativa de lá. O quê? O eucalipto. Só que aí, um dia, né, alguém pegou, trouxe para o Brasil. Ela conseguiu crescer aqui, né? Ela se desenvolveu e aí ela se transformou numa espécie exótica, tá? Algumas espécies Eu não sabia que era exótico. Pois é, tem muita coisa aqui no Brasil que não é daqui, né? Que é uma espécie exótica, que veio de fora. Algumas espécies exóticas, elas apresentam uma grande capacidade de ser invasora, né? Ou seja, elas se adaptam às condições daquele ambiente que ela foi levada, aquele novo ambiente que ela foi introduzida, né? Se reproduz, se dispersa, espalha aí por grandes áreas e acaba competindo com outras plantas, né? Que já estavam ali. E aí pode até causar a extinção dessas outras plantas que estavam ali, por conta dessa competição que elas entraram, tá? Por isso que não é permitido carregar tanto animais quanto plantas de uma localização para outra, tá? IBAMA não deixa. Por conta disso. Tá? Pode causar vários danos aí no ambiente, naquele ecossistema.
Essa apostila a gente vai usar o CA? Sim. Aí depois me passa a questão 8, 10 e 11. Tá. Falta a Outra coisa, gente, que pode ocasionar a extinção das espécies é a exploração excessiva dos recursos naturais, tá? Ou também chamado de sobreexploração, que a gente viu em geografia também, tá? Que é isso? É a captura de alguns organismos, né, de diferentes espécies, silvestres, ou seja, que são encontrados aí livres na natureza, e eles capturam uma grande quantidade dessas espécies e além da capacidade que eles têm de se reproduzir, né? E aí acaba diminuindo a quantidade de espécies em determinados locais. Tá? Por exemplo, plantas, eles podem colocar uma grande quantidade aí, vai diminuir. Enzo, desativa seu áudio. Ele tá longe. Desativa o áudio dele aí. Pronto. Ainda bem que eu tenho essa opção. Ainda bem que você tem a opção de mutar todo mundo. Também. Então, Oi, Maria Clara. Por que você me mutou, professora? Porque tava muito barulho. Tava muito barulho essa casa. Maria Pode Clara, conversando. tá aí? Hã? Tá aí? O que tá aí? Você está aí? Tá viva? Ah, tô aqui. Tá É bom. que eu tive que resolver Nem me disse problema. oi, Maria. Eu disse oi pra você não me respondeu. Desculpa, Fernanda. Eu tive que resolver um problema de cocô, professora. O cocô do Peter. Podia ter resolvido de manhã. Ainda bem. Ele não para de fazer cocô. Isso daí tem um... O que isso se chama? Diarreia. Isso. Enfim, gente, vamos voltar aqui para as ciências, então. Então, a exploração excessiva desses recursos naturais pode ser animais, pode ser plantas, pode ser, por exemplo, Pode ser ser humano. plantas, tá? As frutas. Isso aí Ser humano. acaba alterando as cadeias alimentares, tá bom? Outra coisa, o tráfico de animais silvestres. Esse daqui não precisa nem dizer, né? Além de provocar a redução dessas espécies na biodiversidade, Biopirataria. também ameaça a extinção, tem ameaça desses animais. Não morde. Ou de plantas. Não pode ligar o fone. Então, gente, no Brasil, os animais, eles são os mais capturados e vendidos no comércio ilegal, tá? Causando aí desequilíbrio ecológico e sofrimento dos animais. Muitos deles, nesse percurso aí do tráfico de animais, acabam morrendo, tá? E isso é crime extremamente proibido, tá? Então, assim, no Brasil, a cada 10 animais capturados, né, pelos traficantes de animais, apenas um sobrevive. Imagina, o tráfico de animais silvestres, ele está aí entre as atividades ilícitas mais praticadas no mundo, tá? Ficando apenas atrás aí do tráfico de armas, drogas e de seres humanos, tá? Então, não sei necessariamente qual é a ordem do tráfico de animais, do tráfico de armas, de drogas e de seres humanos, mas depois vem o tráfico de animais também, tá? Tráfico de ser humano ainda existe isso? Ainda Tráfico de ser humano. Para escravizar, para fazer várias coisas, tá? Existe. E aí, gente, agora a gente vai fazer atividade, tá? Vou parar de compartilhar a tela para você oralmente. Então, na página 28, todo mundo na apostila, página 28. Tô na apostila. Saúde. Saúde! Obrigada. Na questão número 1 da página 28, a gente tem que colocar a letra H para impactos provocados pelos seres humanos e tem que colocar N para impactos causados pela natureza. Desastres naturais. Aí a primeira frase. Fala, professor. Oi?
Posso falar como é que ficou? Não, eu vou lendo as frases, aí vocês me falam o que que é. Tá? Inundações causadas pelo acúmulo de lixo nos rios. H. H. Ser humano, né, que faz isso. Queimada de uma floresta devido a uma erupção vulcânica. N. N. Isso é natural, não tem como controlar isso. E para de dar resposta, Enzo. Morte de animais de zona costeira durante um tsunami. N. N. Aham. Não é o ser humano que faz tsunami. Imagina se você não tivesse capacidade de fazer isso. Deus me livre. Isso que é possível o ser humano fazer um tsunami? Não. Poluição das águas de um rio por agrotóxicos. H. H. Destruição de habitats após um terremoto. N. Isso. Pesca excessiva sem respeitar o período de reprodução das espécies. H. Muito bem. Vocês já ouviram falar naquele período que se chama Piracema? Piracema é quando aquele período... Alguém sabe o que que é? Ou é o período que os animais estão tendo filhotes e que não pode ter uma caça? Isso, não pode pescar. Os peixes, eles estão no período de reprodução e não se deve fazer a prática da pesca. Tá? Número 2. Observe a imagem de uma erupção vulcânica. Então, observem a imagem ali à esquerda de uma erupção vulcânica. De longe parece bonito. Né? Eu ia falar isso. É muito bonito, só que é destruidor, né? Se a lava chega... É bonito de... Como é que é mesmo? De se ver, mas não é bonito de... A ocorrência dele não traz boas consequências, né? Vamos lá. De onde vem a lava que sai dos vulcões? Qual camada da Terra? Núcleo. Peter! Não é do núcleo. A camada do terra não, é o manto. Manto, é do manto. Como você a descreveria? Como que é o manto? Manto, não sei. Ele é formado do quê? O que é o magma? Rochas derretidas. Rochas derretidas com uma alta temperatura. Eu vou escrever só rocha derretida. E está sempre em movimento. Eu ia colocar derretidas. Por que é sua perna desse jeito? Professora, não cabe muita coisa não, então dá pra colocar só uma opção. Mas você sabe as outras, né? Está na sua mente. Tá. B. O que faz esse material sair do interior da Terra? As placas tectônicas. O movimento das placas, que aí vai gerar um orifício na crosta, né? Não é fácil só colocar pelo movimento das placas tectônicas? Mas não é só o movimento das placas. O movimento das placas pode causar terremoto. Não vai caber, professora. Então tá, fratura nas placas tectônicas, digamos. Professora, posso te falar um fato que aconteceu realmente? Pode. Eu não vou lembrar o lugar, mas qual que é o país, ou sei lá, que tem o vulcão mais ativo do mundo? É uma região do planeta que se chama Círculo de Fogo. Fica ali no oceano... Acho que é Havaí. Peraí, deixa eu conferir. Sei lá, acho que aconteceu lá no Havaí. Em cima da placa, abaixo da placa do Oceano Pacífico, tem um magma ali que vai sair ali nos vulcões naquela região, tá? É o Círculo de Fogo ali. Onde tem mais vulcões ativos. Professora, eu nunca entendi um negócio. O Triângulo das Bermudas. É sempre uma incógnita isso. O que é o Triângulo das Bermudas? Por que tudo some lá? O que acontece? Boa pergunta. Também não sei, gente. Lá tem um buraco negro. É minha barriga que está lá. Buraco negro é no espaço! É minha barriga que está lá. Eu não paro de comer. Existem vulcões ativos no Brasil?
Pergunta professora, seis. posso falar, não? Fala. Aconteceu um caso lá na Havaí que um velhinho, não sei o que ele trabalha, não faço a menor ideia. Ele foi um negócio de helicóptero, caiu dentro de um vulcão, ficou lá por 3 dias, sobreviveu e foi resgatado ainda. Só na Havaí. Ainda bem que o vulcão não estava ativo, né? Ainda bem. Mas ele ficou lá por 3 dias. Pois é. Sem que comer, sorte, sem ele água. teve sorte. Sem comer, sem água e ainda com aquela fumaça tóxica. Meu Deus. Aí Deve ter retiraram ficado doente, ele. com certeza, mas se tivesse ativo o vulcão, já era. Morreu. Ainda bem que tinha uma caverninha, mas tipo, ele não sofreu nenhum acidente na hora que caiu do helicóptero. Teve que fazer um pouso forçado? Teve, mas ele não se machucou. Apenas os pilotos morreram. Ai, que nojo. Vamos continuar então, gente. Letra C. Existem vulcões ativos no Brasil? Sim ou não? Não. Não, Não. Que primeiro. porque o Não, Brasil porque está no vulcões centro tem de uma no placa Brasil. tectônica. Tá? O Brasil está no centro da placa sul-americana. Ô, professora, imagina se algum dia se formasse um vulcão aqui no Brasil. É impossível. Ai, Não, na verdade é possível. Vai que a placa sul-americana se rompe, tem uma fratura. Tudo é possível. Toma, estou certo. Do jeito que o planeta anda, é possível. Número 3. Alô, Enzo? Impossível, Gabi. Impossível. que foi? Número 3. No Japão, os terremotos são frequentes. Ao longo de sua história, o país já sofreu muitos terremotos e tsunamis de grande intensidade que foram responsáveis por inúmeras mortes, perdas materiais e alterações ambientais. Analisando a imagem ao lado, como se justifica essa grande atividade de movimentos sísmicos no Japão? Por que acontece tanto terremoto lá? O que acontece? Todo o movimento das placas. Só por causa disso? Hã? Porque o Japão fica entre a junção de placas tectônicas. O Japão fica na junção de placas tectônicas. Escrevam aí. Quantas? Ai, deixa eu ver. 3? 2, 3. E próximo dessas 3 tem mais uma, mas não chega no Japão. São 3 O placas. Japão. Realmente acertei. Fica entre a junção. Eu coloquei por causa da junção das placas, porque não fica muita coisa, não. Fica entre a junção de placas. Vai. Junção Das placas de placas tectônicas. de 3 placas. Não, coloca só de placas tectônicas. Não precisa pôr a quantidade, tá? Quatro. Em 11 de março de 2011, um maremoto de 9 graus na escala Richter atingiu a costa leste do Japão. O tsunami que seguiu deixou mais de 20 mil mortos. A usina nuclear de Fukushima, Daiichi, foi atingida por ondas de até 14 metros. Os reatores foram danificados e desde então a água radioativa é lançada no mar da região. Embora nenhuma pessoa tenha morrido diretamente pela radiação, explique quais os prováveis impactos ambientais, sociais e econômicos decorrentes desse acidente. Então, vocês podem colocar... Professora. O que é um maremoto? É um terremoto no mar. Pode dar Entendi. origem a um tsunami. É quando uma placa embaixo do oceano se move. Tá? Então, vocês podem... Quais são, né, os impactos? Vocês podem colocar aqui impactos nas teias alimentares. Não cabe nada. Impactos das teias alimentares. Nas teias Mas aí alimentares. você estaria falando
Você estaria falando da 4, né? Vamos colocar só 2, professora. O meu não cabe nada. Impactos nas cadeias alimentares e... Só isso tá bom. Impactos nas cadeias alimentares, tá? Porque isso aí já acarreta diversas outras alterações, tá? Principalmente por causa disso. Terminamos, então, a página 28, tá? A página 30 e 31 não está corrigida, né? A 30, sim. A 31, não. Então, página 31. Vamos direto para o número 6, tá? Eu vou ler as frases e vocês me falam se está certo ou não. Frase 1. A capacidade de uma espécie apresentar adaptações para um determinado ambiente é um fator relevante para que ele sobreviva. Quando uma espécie apresenta algumas adaptações... Onde você tá, Pro? Gente, estou na página 31. Você tá na 6, né? Questão 6. Vou ler de novo a frase 1 da questão 6. Ó, a capacidade de uma Pode não, espécie professora. apresenta Meu fone caiu. adaptações para um determinado ambiente é um fator relevante para que ele sobreviva? Para uma espécie sobreviver, ele não precisa ser adaptado para aquele ambiente? Vamos, gente, estou falando sozinha. Sim ou não? Sim. Então, essa está correta, tá? Frase 2. Atividades humanas, como o transporte ilegal de espécies entre diferentes regiões e desmatamentos, pouco interferem na distribuição das espécies? Mentira. Então é 1 e a 3 que tá certo. Praticamente. Então, Não, a 1 e a tem 3, que tá? ver a 3 também. Letra A está correta. Sobe. A 7, que é de escrever, gente, eu vou pular ela agora, tá? Vamos lá para a questão número 8, que é de verdadeira ou falsa. Eu vou ler a primeira. Segundo a teoria Vai cair. Segundo a teoria da deriva continental, há milhares de anos, todos os continentes eram unidos em um único, denominado Pangeia. E aí, verdadeira ou falsa? B. Os estudos dos fósseis presentes em diferentes continentes apresentam pouca importância para ajudar a comprovar a ideia da deriva continental. Já está errado, tá? É falso. C. O formato da costa da América do Sul e da África, sugerindo um encaixe entre elas, é uma evidência da existência da Pangeia há milhões de anos. Verdadeiro ou falso? Verdade. E a letra D. Atualmente, os continentes estão fixos e não sofrem mais nenhum tipo de movimento ou alterações em seu formato, sua localização. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Então, ficou VF, VF. Tá? A questão 9 diz... Aí nesse... Vou ter que corrigir as falsas. Não. Não vai ter que corrigir as Então, coisas. coloca assim, ó. Só risca a palavra pouca da letra B. Risca e escreve assim, muita. Eu já tinha colocado, eu só quero saber a da D. A D, escreve do lado assim, ó. Não estão fixos. E esse não sofrem, tá certo ainda mesmo? Você risca a palavra não. Risca ou não. Tá errado isso aí. Pronto. Letra D. Atualmente, os continentes estão fixos e não sofrem mais nenhum tipo de movimento. Ah, gente, tô lendo a D de novo. Desculpa. Número 9. A inexistência de vulcões ativos e a baixa incidência de terremotos no Brasil deve-se
A letra C, tá? O Brasil se encontrar no centro da placa sul-americana. Era pra ser também. Deixa a gente. Hã? Não. A gente vai até qual página hoje? Da Então, apostila? as atividades já terminou da apostila, tá? Vou só conferir no CA quais que a gente já corrigiu ou não. Eu preciso da correção. E eu preciso da 8, da 10 e da 11. A gente fez Enzo, é muita coisa. Se eu te falar aqui, vai demorar muito. até Depois eu te mando. a questão 10 inteira. Agora a gente vai para 11. Tá. A 11 é do desenho, certo? É, Então, eu não fiz. é para vocês fazerem. Não tem como eu fazer um desenho assim de correção. Então, vamos para número 12. A gente vai corrigir até a página 17, tá? Terminando a página 17, a gente encerra a aula, tá bom? E aí, na próxima... Oi. Você fez a correção até a questão 14, da página 14. Isso. Eu corrigi? Aham. Até a questão 14, né? É. Eu não fiz. Tá. O Rafael tá mostrando ali. Ele Você fez. não tava. Verdade. Fernanda, eu vou te falar então, ó. Letra A da questão 12 é endêmicas e cosmopolitas. Endêmicas tem acento? No E, do lado do D. Qual que é a outra palavra? Cosmopolitas. Só lembrando, as espécies endêmicas são aquelas que só ocorrem em um determinado local. As cosmopolitas são distribuídas em vários locais diferentes, tá? A B, você vai colocar planeta Terra.